a cegueira da neve, né, a ceratite da neve, é também esse tipo de lesão aqui, tá? Então a gente precisa estar atento e por isso que a gente não pode fazer esses esportes que tenha grande incidência de luz sem óculos de proteção, sem um bom óculos escuro e um óculos que tenha filtração para radiação ultravioleta, tá? Então tanto laboral, né, tanto paciente com solda elétrica como paciente fazendo atividades aquáticas, piscina, pesca, são coisas que podem dar esse tipo de lesão aí. Se a gente deixa aquele quadro evoluir, é aquela mesma paciente que acabou evoluindo mal e teve essa decimetocele, tá? Então, o estroma vai ficando tão fino e sobra só a DCM. A DCM é um tecido relativamente resistente, ela demora para romper. E às vezes o paciente fica com como se fosse uma bolinha ali, bem fininha, bem transparente, por onde fica a DCM. E você pode ter a perfuração nos quadros mais graves, onde a bactéria conseguiu promover essa perfuração. É importante a gente estar atento para o paciente que teve um quadro infeccioso, tá? É importante a gente tratar desde o princípio, rapidamente, porque quase sempre ficam essas opacidades, tá? Então aqui o paciente com essa opacidade, que até lembra umas asinhas aqui de anjo, sei lá, é uma foto que por conta disso ela é bonitinha, tá? Mas que a gente tem que tomar cuidado para tentar minimizar esse risco do paciente ter um quadro desse sequelar depois. Aqui um outro quadro sequelar, tá? A gente vê que tem uma lesão corneana que pega todo o estroma, tá? A gente pode até ter as quantificações aí do quanto ficou opaco, tá? Mas é importante a gente ver que são lesões que acabam pegando estroma também, que acabam sendo mais profundas, tá? Às vezes a lesão é difícil da gente ver, a gente olha, faz o exame, olho calmo, tudo mais, e às vezes a gente não consegue perceber que aqui tem uma pequena lesão, tá? Aqui, na verdade, a gente só percebe muito mais pela sombra, eu estou jogando a luz daqui para cá e fica uma sombra, do que pela lesão mesmo. Mas aí a importância do corante, a gente consegue ver que tinha realmente uma área de desepitelização naquela região ali. Esse é aquele quadro que o paciente acaba vindo para a gente na madrugada, né? Acaba vindo com bastante dor, tá? Então, é a famosa ceratite fotoelétrica, né? Ceratite ponteada ou pontada, né? Ou puntata, com esse monte de pontinhos aqui de desepitelização, tá? Isso normalmente é o paciente que trabalhou com solda elétrica, mas lembrar que isso pode acontecer em outras condições, onde tem uma exposição radiação ultravioleta. Então, quem mora em cidade de praia, por exemplo, o paciente que passou o dia inteiro na praia sem óculos escuro, o reflexo da luz no mar e na areia pode dar isso, tá? Se alguém trabalha no lugar que tem esqui, a cegueira da neve, né, a ceratite da neve, é também esse tipo de lesão aqui, tá? Então, a gente precisa estar atento e por isso que a gente não pode fazer esses esportes que tenha grande incidência de luz sem óculos de proteção, sem um bom óculos escuro e um óculos que tenha filtração para radiação ultravioleta, tá? Então, tanto laboral, né, tanto paciente com solda elétrica, como paciente fazendo atividades aquáticas, piscina, pesca, são coisas que podem dar esse tipo de lesão aí. E o que eu acho que é interessante para essa ceratite fotoelétrica é que é um quadro simples, mas Sim. que quando o paciente ele entra no consultório, ele entra sempre com alguém com os dois olhos fechados, olho lacrimejando, morrendo do dor, desesperado, e você no começo você fica meio assim preocupado de tipo, o que é que está acontecendo, né? Exatamente. Então, é sempre importante também descartar corpo estranho, porque às vezes se ele tá observando alguém fazendo uma solda, pode ter vindo alguma limalha, alguma coisa. Mas Sim. realmente, normalmente é um quadro que com pomadinha curativozinho com pomada, Regencel por uma semana, resolve isso fácil. Exato. Você às vezes deixa o curativo de um dia para o outro, no outro dia ele já acorda bem melhor. Tomar cuidado com esses pacientes, muitas vezes que já tiveram isso, eles sabem que a hora que pinga anestésico melhora. Isso. Então, a gente já viu acontecer do paciente roubar o colírio anestésico. Eu só quero fazer uma observação aqui, Pedro, em relação ao que você estava falando de medir a lesão, que é muito importante. Então, Sim. Camila Ventura, ela reforçou aqui que no caso de uma lesão de córnea, seja infiltrado, seja úlcero, o que for, descrever, além do tamanho, margem, localização, se é central, paracentral, periférico,
e também dizer em horas também, se está às 8, se está às 9, realmente isso é muito importante, porque às vezes você bota úlcera de córnea e acabou-se. E aí você não sabe se ele tinha uma lesão satélite, se não tinha, se apareceu uma outra. Então isso é muito importante de fazer essas medidas e tentar descrever com o máximo possível, sem muito floreio. É descrever o que você está vendo, exatamente como você acha que está vendo, né? Sim, mas tem que escrever, né? Porque às vezes a gente, como médico, a gente tem um pouquinho de preguiça de escrever, né? Isso é uma Ô coisa. Pedro, uma dúvida, as imagens suas espetaculares, assim, realmente é um arquivo excepcional, que serve muito para os residentes verem, quem não tem experiência com PSV. Mas, assim, vocês têm o costume lá na USP, essas fotos são incorporadas no prontuário médico, ou isso fica só como um arquivo mesmo? Não, isso é muito mais arquivo nosso. Arquivo, né? A gente ainda na HC não está usando o prontuário eletrônico no ambulatório. No pronto-socorro a gente começou faz algum tempo, mas ainda não tem como fazer esse link com as imagens ainda. É um sistema relativamente amarrado que a gente ainda não conseguiu linkar isso diretamente. Mas, assim, o pessoal da HC gosta bastante de imagem. A gente tem bastante residente que faz essas fotos, né? A gente começou faz tempo, então tem umas fotos que nem estão com tanta qualidade, porque o celular que a gente usava no começo não era grande coisa, e tem umas fotos que nem era a época que ainda não tinha celular. Era a grande novidade do momento, que era a câmera fotográfica digital, né? Então, tem gente que nem sabe que existiu câmera fotográfica digital, existiu em algum momento no passado, não era só o celular, né? A gente carregava para o plantão uma câmerazinha dessa, depois chegava em casa, tinha o cartãozinho pequeno que a gente tinha que esvaziar. Era uma aventura. Vai nessa, tu é da época que tinha câmera sem ser digital. Sim. Filme. Eu fiz anjo no filme. Voltando aqui. Aqui é um outro quadro com uma ceratite pontada, mas um pouco diferente, tá? Aqui, se vocês repararem, o paciente tem uma diminuição do menisco lacrimal bem importante. E você repara que essa ceratite ela se concentra muito mais na parte um pouco mais inferior, mais próxima do centro, da região mais exposta da pálpebra. Então, quadros de olho seco mais graves podem ter um quadro mais assim. O diferencial é que você vê que não é aquele monte de lesãozinha todas pequenininhas. Tem umas lesões de tamanho diferente, umas lesões mais grosseiras, algumas maiores, algumas menores. E às vezes o paciente, perto daquele quadro da ceratite fotoelétrica, o paciente às vezes tem esse quadro e tem muito pouca dor, porque é um quadro crônico, é um quadro arrastado que o paciente já tem isso cronicamente, então ele se adapta a esse desconforto aí. Então ele acaba tendo muito menos queixa.